preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal, pelo que chamaram de luta social, assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. O ano de 1966 foi marcado por diversos ataques na capital de Pernambuco. Após sucessivos atentados sem vítimas, no dia 25 de julho daquele ano, uma maleta contendo explosivos foi deixada no saguão do aeroporto de Guararapes, deixando 17 feridos e 2 mortos. Entre eles, o jornalista Edson Regis de Carvalho, casado e pai de 5 filhos. Assassinatos como este e outros atentados terroristas aconteceram centenas de vezes nas décadas de 60 e 70. Os nomes dessas pessoas foram apagados da história ao serem ignoradas pela imprensa e pela academia. Nada se falou das vítimas que o comunismo fez no Brasil. A história dos inocentes não foi contada. Foram 119 vidas assassinadas em nome da Revolução. A maioria não tinha a ver com a guerra entre militares e terroristas. Há uma divergência sobre o número de mortos e desaparecidos durante o regime militar. 424 segundo os movimentos de esquerda, 362 segundo os militares. O número verdadeiro deve estar em algum lugar no meio dessa diferença. Com o terrorismo comunista cada vez mais crescente, a esquerda radical deu o pretexto para que a população sentisse medo e a linha dura do exército conseguisse expandir o seu poder. E foi nesse ambiente de guerra que psicopatas, torturadores e criminosos de ambos os lados se valiam para praticar as suas perversidades em nome de uma causa ou de outra. A tortura contra opositores já era presente na política desde a ditadura de Getúlio Vargas. Infelizmente, ela não teve o seu fim no regime militar. A guerra travada pelos terroristas expandia as justificativas para a repressão por parte do exército. Do outro lado, permitia que o movimento estudantil usasse os mortos em combate para construir a ideia de que a tortura era uma política de Estado, fazendo dessa bandeira seu instrumento político e sua publicidade. O exagero fez parte dessa instrumentalização. Algumas pessoas que constam como desaparecidas, na verdade se autoexilaram ou eram delatores que ganharam uma nova identidade do governo para não serem mortas pelos próprios ex-companheiros de guerrilha. Não é preciso justificar tortura e ditadura para reconhecer que crimes foram cometidos. Os objetivos das guerrilhas eram claros, e a democracia não estava entre eles. A palavra sequer aparece nos livros, discursos e debates da época. O governo de Costa e Silva sofria forte oposição. Das manifestações estudantis aos atos terroristas, o governo se via cada vez mais isolado. Ele reúne o seu ministério para discutir medidas duras, e aí apresenta um projeto do Ato Institucional número 5, que dava ao executivo o poder de acabar com os outros poderes se necessário, assim, sempre que necessário, fechar o Congresso, intervir nos magistrados, nos juízes, relativizava o habeas corpus, que é muito perigoso. A ideia de que o AI-5, por exemplo, surgiu para poder combater a guerrilha é fantasiosa, porque assim, os dispositivos constitucionais que existiam permitiam o combate da guerrilha. Eu vi como a Itália, a França, a Alemanha souberam dominar movimentos terroristas sem perder a sua essência de regimes democráticos. É possível, sim. É possível combater o terrorismo militante, covarde, assassino, sem que esses países deixem de lado o respeito à lei, à ordem e à democracia. Havia manifestações, havia guerrilha, mas a reflexão que fica é, será que era preciso um AI-5 para combater isso tudo? Será que manifestações justificam um AI-5? Começa por aí? Ter gente na rua, seja de esquerda ou de direita, para protestar contra um governo, justifica você fazer um fechamento total do sistema político? O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei
pela recuperação do direito do povo votar. Lacerda é caçado, preso, faz greve de fome. Aí falam pra ele que essa greve de fome não vai dar resultado nenhum, ele para, depois ele é solto, mas continua sem seus direitos políticos. E esse é o fim do Lacerda como político, que ele não vive para ver os seus direitos serem recobrados. Ou seja, começa a tomar forma de uma maneira mais definitiva e irresgatável, né? A aniquilação das lideranças civis. O regime começa a assumir a cara que a linha dura queria. Um regime tecnocrático, um regime dos militares, promovendo desenvolvimento de cima da sociedade, das instituições e da economia. A partir daí, não há como tratar essa situação política, tecnicamente falando, de outra forma que não como uma ditadura. Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68. Era para Pedro Aleixo assumir, mas o exército veta, pois entendia que o Brasil estava, de fato, com uma complexidade política bem acentuada. A complexidade ela era real, mas muito por culpa do próprio exército. Assume uma junta militar, são 3 generais ali, 3 ministros de diferentes forças armadas. Nós cuidamos aqui do país até ter eleição 69 para eleger o próximo presidente. O MDB, percebendo a hegemonia da linha dura, o MDB nem se arrisca, nem se atreve a lançar a candidatura de oposição. Em protesto, eles se abstêm, abandonam o parlamento e deixam o presidente ser eleito como se quiser, né? E quando você chega em Médici, você tem a tentativa de continuar, né, por meio daquilo que o Costa e Silva tinha feito, o nacional-desenvolvimentismo. Esses presidentes, lembra que eu tinha dito que um grupo dos militares zombava do outro? Esses presidentes, Costa e Silva e Médici, eles eram considerados aqueles da linha dura. Mas não podemos entender que eles eram brucutus, jumentões, assumindo poder. O Médici era aplaudido em qualquer circunstância esportiva, onde quer que ele estivesse presente. Ele era aplaudido por todos. Ele tinha uma presença de palco que era impressionante, a começar pelo seu próprio timbre. A voz dele era uma voz impactante. Fé no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos, e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro. Depois disso, começa a haver um feitiço keynesiano, né, uma ilusão keynesiana, desenvolvimentista, que, apoiada nessa base que foi preparada antes, surte efeitos imediatos e a população se sente, o país, realmente a economia se agiganta, se torna uma das maiores economias do mundo, e o mundo começa a olhar para o Brasil até com interesse, com curiosidade. As taxas de crescimento pareciam surreais. Superaram 10% e num determinado ano, se eu não me engano, beiraram 14%. A que se deve isso? O Brasil vinha tomando recursos externos e estava usando todo esse dinheiro e cruzeiros criados aqui para tentar alavancar ainda mais o crescimento. O governo militar tinha aceitação quase total. Se vocês pesquisarem os vídeos que passavam na TV, que era o grande instrumento de difusão, os vídeos todos falando a música pra frente Brasil, cara, a Copa de 1970 foi vencida com Médici no poder, tá? E toda essa propaganda unia o governo com as vitórias esportivas. Fittipaldi ganha na Fórmula 1. Acontece que uma população brasileira em que o número de jovens estava crescendo de maneira vertiginosa, progressiva, se expandindo de uma maneira intensa, o que a gente tem? A gente tem um caso de um diálogo que os militares tinham, do ponto de vista da publicidade, restrito a um tipo de público. Chico Buarque, Gilberto Gil, eles conseguiram dialogar muito melhor com o jovem. Os militares apelaram, em certo sentido, para aquela máxima de Nelson Rodrigues: jovens envelheçam. Acontece que os jovens queriam maio de 68 aqui. Eles não queriam envelhecer. Na década de 60, a sociedade ocidental passava por uma transformação profunda.
crenças, valores e tradições que se acumularam durante os séculos passaram a ser contestados.